Olá, Sete Lagoas e região, tudo bem? Esperamos que sim. Hoje estamos aqui para falar da BR-040 e um pouco de sua história. A BR-040 é uma rodovia federal radial do Brasil. O ponto inicial da rodovia fica localizado em Brasília, Distrito Federal, no entroncamento com a BR-450 e com a BR-251, enquanto que o ponto final fica localizado no Rio de Janeiro, mais especificamente na rodoviária Novo Rio. A rodoviária Novo Rio foi construída em 65 pelo governador da Guanabara, Carlos Lacerda. Ela fica estrategicamente localizada próximo ao centro e às vias de entrada e saída do Rio de Janeiro, permitindo o acesso, inclusive, ao aeroporto Santos Dumont, além de diversos pontos do centro, e é administrada pela rodoviária do Rio de Janeiro. A BR-040 passa pelo Distrito Federal e pelos estados de Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro, sendo a principal ligação rodoviária entre estas unidades federativas. Em setembro de 2009, o trecho da rodovia compreendido entre Brasília e Petrópolis passou a receber o nome de Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek, através da sanção presidencial da Lei Federal número 12.028 de 2009 pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O trecho da BR-040 localizado entre Petrópolis e Rio de Janeiro recebe o nome de Rodovia Washington Luiz, em homenagem ao ex-presidente da República, que ficou conhecido por construir diversas rodovias durante o seu mandato, que durou de 1926 até 1930, incluindo este trecho da BR-040. A extensão da BR-040 é de 1.175 quilômetros. A atual BR-040 foi efetivada pelo Plano Nacional de Viação em 1973. A redação inicial do plano, em 64, estabelecia a rodovia entre Brasília e São João da Barra, no Rio de Janeiro. Com a revisão, o trecho entre Belo Horizonte e São João da Barra passou a fazer parte da BR-356, sendo incluído na BR-040 o trecho até o Rio de Janeiro, inicialmente parte da BR-135. Antes de 64, o trecho entre Rio de Janeiro e Belo Horizonte era denominado BR-3. Dois trechos da BR-040 têm grande importância na história das rodovias brasileiras. O trecho entre Petrópolis e Juiz de Fora compreendia a Estrada União e Indústria, a primeira rodovia brasileira, inaugurada em 23 de junho de 1861 por Dom Pedro II. Este trecho foi substituído pela atual Rio Juiz de Fora em 1980. O trecho Rio Petrópolis, conhecido como rodovia Washington Luiz, foi inaugurado em 25 de agosto de 1928 pelo presidente da República, Washington Luiz, e tornou-se o primeiro asfaltado do Brasil em 1931. O trecho da BR-040 entre Juiz de Fora e o Rio de Janeiro foi concedido à Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora, Rio de Janeiro, Concer, em 1996. Em dezembro de 2013, o trecho da BR-040 entre Brasília e Juiz de Fora foi concedido à Invepar Via 040, Investimentos e Participações em Infraestrutura S.A., que seria responsável pelo período de 30 anos pela recuperação, operação, manutenção, conservação, implantação de melhorias, ampliação e duplicação da rodovia. Em março de 2014 foi assinado o contrato de concessão em que consta a obrigação de duplicação de pelo menos 557 quilômetros, entre eles o trecho de Lusiânia, em Goiás, a Paraopeba, Minas Gerais, do entroncamento com a BR-356 no trevo de Ouro Preto até Barbacena, em Minas Gerais, e de Oliveira Fortes, em Minas Gerais, até Juiz de Fora. Porém, alegando prejuízos financeiros com a operação da rodovia, atrelado à crise econômica do país, a Invepar Via 040 já sinalizava interesse em rescindir o contrato de concessão desde 2017 e acabou não cumprindo 87% das obras esperadas nos anos iniciais de concessão. A rodovia será novamente relicitada em 2023.
No trecho urbano da cidade do Rio de Janeiro, a BR-040 é formada em sua maior parte pela Avenida Brasil, trecho concomitante com a BR-101, indo desde a travessia sobre o rio Meriti, no limite com o Duque de Caxias, até o ponto final da rodovia, na rodoviária Novo Rio. Até 2013, ano em que se iniciaram as obras na Avenida Rodrigues Alves e a demolição do elevado da Perimetral, seu ponto final era a Praça Mauá, onde atualmente é o Boulevard da Orla Conde. Duplicada entre a capital mineira e a cidade de Sete Lagoas, dali em diante, em direção a Santa Maria, a BR-040 tinha um traçado simples. Com o passar dos anos e o desenvolvimento da região norte do estado de Minas Gerais, o fluxo de veículos, principalmente caminhões carregados de carvão para abastecer siderúrgicas, tornou a viagem um verdadeiro martírio. Congestionamentos em feriados prolongados eram constantes. As obras de duplicação da rodovia BR-040 foram lançadas pelo governo federal em janeiro de 2007 e contemplaram o trecho entre Sete Lagoas e o entroncamento da BR-135, o Trevão de Curvelo. São 48 quilômetros duplicados com 2 faixas de cada lado e separação por canteiros. Apenas pequenos trechos continuam em obras, mas boa parte das pistas já foi liberada para o tráfego. Foram previstas também construções de novas pontes e viadutos de acesso. No caso da cidade de Paraopeba, a nova 040 ganhou traçado externo à cidade. Antes, o trânsito cortava o município. O trecho tem um fluxo diário de cerca de 15 mil veículos, segundo o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, e sua importância se dá pela ligação entre o norte de Minas com a capital e parques siderúrgicos com os principais plantios de eucaliptos do estado, matéria-prima para o carvão. A rodovia passa pelo território de várias cidades em vários estados, como já citado, por exemplo, no Distrito Federal, Brasília, onde ela se inicia, alguns municípios de Goiás, como Lusiânia, Cristalina, Valparaíso de Goiás, muitos municípios em Minas Gerais, como por exemplo a nossa região aqui, Sete Lagoas, Caetanópolis, Paraupeba, Curvelo, Felixlândia, Três Marias, Capim Branco, Matozinhos e Belo Horizonte, e os municípios no sentido Rio de Janeiro, do lado de Juiz de Fora, como Barbacena, Ressaquinha, Carandaí, Congonhas, Ouro Preto, entre outros. E no Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Petrópolis, Três Rios, Areal, entre outros, sendo uma rodovia de fundamental importância e de grande extensão e movimento, e também, como todo mundo sabe, de bastante perigo. Principalmente nos trechos mais críticos, em regiões mais serranas e que não têm as pistas duplicadas. Para a região de Sete Lagoas, a BR-040 é bastante importante por permitir o fluxo de uma forma mais intensa e mais segura no sentido capital ou norte do estado, mas principalmente a ligação com a capital, porque a rodovia MG 424 estadual ela é bastante deteriorada e uma parte boa em pista simples de Sete Lagoas até Pedro Leopoldo, e que tem uma dificuldade, que gera uma dificuldade muito grande na movimentação dos veículos e pela insegurança, pela quantidade de curvas e por ser pista única e mal sinalizada. Então a BR-040 facilita bastante o acesso a Belo Horizonte de uma forma mais segura, apesar da cobrança do pedágio que fica na região que pertence ao município de Capim Branco. Mas, apesar de tudo isso, é uma rodovia de bastante importância que permite o crescimento da cidade e da região, principalmente de Sete Lagoas, por conta do seu polo industrial, que necessita de uma via de escoamento mais segura e mais ágil, que permita um fluxo maior de veículos e, principalmente, com segurança.